Olá, Shalom. Falando hoje uma pausa para o Senhor sobre erros. Baseado no texto em Mateus 26, os versos 31 a 35, que nos diz: Então Jesus lhe disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Em Lucas 22, do verso 54 adiante, assim está registrado: Então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com ele. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não o sou. Respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Em João, no capítulo 21, do verso 15 ao 17, diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Não gostamos de ser lembrados pelos nossos erros. Muitas situações um tanto cômicas, como esquecer a fala durante a apresentação de uma peça, diante de uma grande plateia, ou errar a entrada de uma música, nos trazem certo desconforto. Às vezes percebemos nossa falta de preparo apenas na hora H. Imagino que Pedro tinha ensaiado muito bem como agir naquela situação, mas fracassou. Justamente nos dias mais importantes da história do cristianismo. Longe de cômico, penso que poucas palavras poderiam confortá-lo diante de um erro tão categórico. Não sabemos exatamente o que passava em sua mente quando se deu conta do que fez, mas Jesus sabia antecipadamente qual seria a reação de Pedro naquele momento e orou por ele. Certamente o episódio seria um bom motivo para Satanás condenar o discípulo e convencê-lo a abandonar a fé. Aquela madrugada foi sem dúvida um episódio marcante na vida de Pedro. O fato bastante conhecido não o desqualificou como apóstolo, não produziu nele uma mudança de atitude. Mais tarde, vemos em outras passagens do Evangelho que Pedro se mostrava ansioso para se encontrar com o amigo e mestre que havia magoado. Em Atos dos Apóstolos, pregou corajosamente, cumprindo a ordem que Jesus deu a ele depois que ressuscitou. Quando comiam juntos à beira da praia, Pedro foi restaurado.
E o que isso tem a ver comigo e com você? Todos nós estamos sujeitos a cometer erro na vida, mesmo aqueles que pensamos estar preparados o suficiente para evitar. Assim como Jesus orou por Pedro, também pediu para que todos aqueles que creiam nele, esperem por ele, porque ele intercede por nós. Cabe a nós deixar as nossas frustrações de lado para viver de modo relevante em obediência a Deus. Não deixe que erros ou experiências ruins do passado estraguem o seu relacionamento com Deus. Uma das coisas que todos nós estamos sujeitos são aos erros. Todos nós erramos. Erramos como filhos, como amigos, como pais, como maridos. Vira e mexe, a gente às vezes comete um ato falho no trânsito, passa um sinal vermelho, acaba colidindo com outro carro, deixa de pagar uma conta, não atende o celular no momento que deveria. E às vezes o erro vai trazendo para nós uma certa frustração, um certo desconforto. E mediante essa situação em que perguntava para alguém se você o conhecia, e essa pessoa te negando, e de repente na última pergunta que é feita, se você conhece ou não, o seu olhar se encontra com a pessoa que você está negando. Foi o que aconteceu com Pedro. De repente, Pedro acompanha tudo aquilo que está acontecendo com Jesus. Preso injustamente, traído por um dos seus discípulos, abandonado por todos eles. E Pedro seguindo para saber o que iria acontecer. De repente se veio no meio do pátio por uma fogueira e de repente 3 pessoas se levantam e diz: você é Galileu, você é um deles, você estava com ele. E ele dizendo: não conheço, não sei quem é. E no último, Jesus olha para Pedro e Pedro diz: eu não conheço tal homem. O galo canta. A gente não tem noção de como Pedro realmente estava por dentro. Penso eu, completamente destruído, destroçado, diante daquilo que ele acabara de fazer. Pedro tinha todas as oportunidades na vida para abandonar a Deus e se sentir abandonado por ele. Porque aquilo que ele viveu durante 3 anos, vendo sinais, prodígios, maravilhas, vendo pessoas sendo curadas, sendo transformadas, diante daquilo ali, ele acaba de negar o seu próprio mestre. Mas Jesus, ele não veio para nos acusar. Jesus veio para demonstrar amor, para nos transformar. E de repente, quando Jesus ressuscita, ele diz para Maria Madalena: olha, avise a todos os meus discípulos que eu estou indo para Galiléia. E diga a Pedro que eu vou estar lá e ele não deve faltar a essa reunião. E Jesus se encontra com Pedro. E o momento mais marcante da história final deste erro está registrado no capítulo 21 de João, onde Jesus os encontra na praia e faz essas mesmas perguntas que Pedro não queria ouvir. Pedro, tu me amas? Jesus pergunta a primeira vez, ele: Senhor, eu te amo. Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. E quando Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro se depara novamente com aquela situação. Era a terceira pergunta. Mas não havia nenhum galo por perto. Nada iria cantar. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Naquele instante, a vida de Pedro é totalmente restaurada. É muito bom quando a gente recebe esse perdão, recebe essa transformação. É muito ruim, muito complicado quando a gente vê que nós erramos e sempre tem aquele para nos acusar. Quando a gente precisa, no momento, em vez de acusação, de apoio. Então, o que o Mestre está nos dizendo hoje é que ele diz: eu conto com vocês.
eu conto com vocês. Nós estamos sujeitos a erros. Mas se nós aprendermos com os nossos erros, e a gente ver durante a história que Jesus em momento algum mostrou a ninguém que Pedro havia negado. Ninguém sabia que Pedro havia negado. Mas vem Jesus sabiamente e transforma aquela acusação em um potencial na vida de Pedro. E a partir daquele instante, a vida de Pedro nunca mais foi a mesma, porque ele aprendeu que os seus erros o poderiam levar ao sucesso. Embora hoje nós tenhamos momentos de erro, saiba, a gente pode aprender e pode se transformar a partir dos nossos erros. Pense nisso hoje. Um forte abraço. Que Deus te abençoe ricamente. Um ótimo dia.